Boa noite, pessoal. Estamos apresentando para vocês o último exercício do capítulo 15, é o exercício 5. Ele tem um enunciado bastante curto, mas a linha de raciocínio é a mesma apresentada nos exercícios anteriores. O que ele pede? O enunciado pede: escreva um algoritmo que ordene os elementos de cada linha de uma matriz no formato 10 por 10. Essas aulas nossas de algoritmo, estamos utilizando o Visual G, que é um software bastante interessante para quem quer começar a aprender a programar. Aqui começamos no campo das variáveis fazendo declaração de um vetor. Esse vetor aqui é o vetor mat, que eu estou denominando. Eu estou colocando aqui um espaço de reserva de memória de 11 linhas e 11 colunas. E estou dizendo que todos os elementos vão ser inteiros, tá? Mesmo ele pedindo lá que são 10 por 10, eu estou deixando uma linha e uma coluna a mais de memória para caso a variável de contagem ultrapasse 10, não dê nenhum bug, não dê nenhum erro no programa. Eu tenho aqui as variáveis auxiliares, né? I, J e o alce, também declaradas como inteiro. E tem uma outra variável que eu estou chamando, ela trocou, chamada de caractere. Eu vou utilizar o mesmo raciocínio, né? É conhecido como troca da bolha, teorema da bolha. Ele pede aqui que eu ordene todos os elementos da linha de uma matriz. Eu vou utilizar isso fazendo a ordenação 2 a 2, né? Antes de mais nada, aqui no início da seção de comandos, eu estou criando quem é essa matriz 10 por 10. Então eu fiz um contador aqui, ó, para I de 1 até 10, passo 1, e para J de 1 até 10, passo 1. O I então vai representar a minha linha e o J vai representar a minha coluna. Então o elemento da linha I, coluna J, vai receber um valor randômico, que nesse caso aqui eu estou usando a função rand de 40, que vai me dar um valor máximo de 39, né? Ele vai de 0 a 39. Como eu não quero trabalhar com o elemento 0, eu estou somando aqui um outro valor. Vou somar aqui 1, estava 11, mas eu vou somar aqui 1. Para que eu garanta então que comece pelo menos pelo número 1 e vá até o número 40. E depois, para mim ver como ficou essa matriz, eu peço que ele escreva aqui, ó. Escreva, né, o elemento da matriz linha J. Coloquei um separadorzinho aqui, né, gráfico. Fim para, esse fim para que é representando o contador J, pedir para pular uma linha, e outro fim para aqui que seria estar representando o contador I. Pulei mais uma outra linha através do comando escreval e estou dizendo agora para ordenar o vetor. Então eu coloquei uma mensagem aqui, ordenando o vetor. Novamente começa o contador de I até 10, né? E ele vai estar trocando duas posições de duas posições. Então vamos explicar novamente como que acontece isso. Eu defino que a variável trocou, recebe a letra S, e enquanto essa variável for igual a S, ele vai executar. A partir do momento que essa variável deixar de ser S, ele para de fazer a execução, né? Então toda vez que o programa chegar aqui nessa linha aqui, ele vai fazer a comparação se a variável trocou é S. Se for S, ele faz a execução. Se não for S, ele não vai fazer a execução. Na primeira linha, quando passa ali do comando enquanto, eu já peço para trocar S por N. E vou fazer a contagem de 1 até 9. São 10 elementos, mas como eu estou trocando de 2 em 2, basta eu contar de 1 até 9, que automaticamente quando chegar no nono, ele troca pelo 10. Aí aqui tem uma condicional, se o elemento da linha I, coluna J, for maior que o elemento da linha I, coluna J mais 1, então, se o primeiro elemento é maior que o segundo, então ele vai fazer a troca. Como que ele vai fazer isso? Ele pega o elemento da linha I, coluna J, joga no alce, e pega o elemento da linha I, coluna J mais 1, joga no elemento da linha I, coluna J, e pega o alce e joga na posição do elemento da linha I, coluna J mais 1. Como ele fez a troca, eu peço para que ele troque a variável trocou para S. E fim C. Então, quer dizer,
Ele só vai trocar aqui o valor lógico da variável se a condicional for atendida, caso contrário ele não troca, né? Aí o fim para, que seria o contador, quer dizer que ele vai realizar essa contagem aqui de 1 até 9, automaticamente ele vai tentar com o primeiro elemento com o segundo, depois o segundo elemento com o terceiro, depois o terceiro com o quarto, assim por diante, até chegar no nono com o décimo, né? Fim para, fim enquanto. Então, o que foi que você acabou de fazer aqui? Você acabou de fazer que ele execute nesse processo aqui todo o alinhamento dos elementos de cada uma das linhas da matriz 10 por 10. Agora eu quero escrever isso. Eu quero escrever na forma crescente. Então eu mando fazer o contador da linha I, o contador da coluna J, e escrevo os elementos da matriz IJ. Um separadorzinho gráfico aqui. Isso na forma crescente. Lembrando que o contador aqui está começando de 1 até 10, passo 1. Se eu quiser na forma decrescente, ele vai começar de 10 até 1, passo menos 1. Vou executar aqui para vocês visualizarem como ficou o programa. Então tá lá. Fez rápido, eu vou mostrar novamente. Então aqui na primeira parte aqui ele foi lá, executou o sorteio, fez para mim o valor randômico de todos os elementos da minha matriz 10 por 10. Aí eu peço para ele ordenar o vetor. Quando ele ordena o vetor, olha lá. Então a minha primeira linha lá, por exemplo, tinha os elementos 32, 15, 2, 20, 30, 1, 24, 34, 35 e 36. Quando ele ordenou, ficou 1, 2, 15, 20, 24, 30, 32, 34, 35, 36. Isso em ordem crescente. Muito obrigado. Até a próxima.